Olá, caros alunos, daremos continuidade na nossa disciplina. Bom, nessa aula em específico, nós vamos abordar, nós teremos como principal objetivo compreender como está organizado o atendimento educacional especializado. Então, a gente vai falar um pouco da função desse atendimento, dos objetivos, nós iremos falar um pouco do público-alvo da educação especial, como está organizada as salas de recursos multifuncionais e, a partir daí, ter uma visão geral de como esse atendimento está organizado. Então, para início de conversa, nós iremos abordar inicialmente sobre a Política Nacional da Educação Inclusiva na perspectiva da educação quer dizer, né, a Política Nacional da Educação Especial e Inclusiva na perspectiva da educação inclusiva de 2008. Então a gente vai observar que essa política, ela teve a sua implementação a partir do ano de 2008. Então a gente vai entender o quê? Que antes dessa política, os alunos atendidos pela educação especial, eles estavam em uma escola especializada, ou seja, eles não estavam junto com os alunos da escola regular, né? Eles tinham uma escolarização separada. E aí, como nós já vimos, os marcos legais, os marcos históricos, os documentos, né, que foram sendo embasados, então toda essa política nacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, ela vai ter aqueles marcos legais que nós já falamos, né? A Declaração de Salamanca, não a Declaração de Juntier, todos aqueles documentos, né, embasaram essa nova visão de compreender a educação especial e inclusiva. Então, a gente vai ver que um dos objetivos dessa política vai ser a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Então, nós já vimos isso também na LDB. A LDB diz que a educação especial deve perpassar todos os níveis e modalidades de ensino. A política ela vai prever também um atendimento educacional especializado, continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino para esse público, formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar. Então, a gente vai observar o quê? Que hoje é obrigatório nos cursos de formação de professores essa disciplina que abrace as questões com relação à educação especial e inclusiva. Para aqueles que ainda não tiveram, é necessário cursos de capacitação, cursos de pós-graduação. Essa disciplina vai entrar também como sendo obrigatória no sentido de formar esse profissional para atuar junto aos alunos público-alvo da educação especial e para que esse professor ele possa compreender a visão de modo geral de como se dá esse processo de inclusão. Então, a política vai falar ainda um pouco da participação da família e da comunidade, que vai ser muito pertinente para a inclusão, acessibilidade urbanística, arquitetônica nos mobiliários e equipamento nos transportes, na comunicação e informação. Então, é necessário que a escola ela possa também ter espaços acessíveis para que essa criança, né, esse jovem, ele possa ter locais arquitetônicos que sejam acessíveis. É necessário também a articulação intersetorial da implementação das políticas públicas. Aí essa política vai dizer que pode-se, se necessário, realizar parceria com outras instituições, por exemplo, com o setor da saúde, né, com o setor social, para as questões que vão demandar com relação aos alunos atendidos. Então, essa política ela vai trazer também algumas diretrizes, né, que são as diretrizes da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, e essas diretrizes vai abraçar todos os níveis e modalidades de ensino, que vai perpassar desde a educação infantil,
que vai também estar na educação de jovens e adultos, na educação indígena do campo e quilombola, na educação superior e na escola regular. Então, essa política ela vai fomentar algumas diretrizes, alguns direcionamentos com relação a essa nova perspectiva. Então, a gente vai lembrar que, eu já falei, mas vale lembrar novamente, que a educação especial e a educação inclusiva, elas andam juntas, mas a gente vai ter um diferencial, porque na educação especial nós vamos ter um público-alvo, né? Um público que é atendido. E a educação especial, claro que também está dentro da educação inclusiva. Mas existem essas nuances, porque a escola ela deve ser inclusiva a todos, não é? E a educação especial, ela vai ter um grupo, né, da qual ela vai trabalhar, né, na qual vai se especificar. Bom, então nós vamos falar um pouco sobre esse atendimento educacional especializado. Então, o atendimento educacional especializado, ele vai ter a função de quê? De identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos no sentido de eliminar as barreiras. E essas barreiras, né, elas vão sendo eliminadas a partir da construção no AE, de atividades complementares ou de suplementação para os alunos que assim precisarem, para que este possa ter o pleno acesso ao ensino. E na sala comum, né, o professor do AE, essas eliminação dessas barreiras vão criar recursos pedagógicos e de acessibilidade também para que esse aluno ele possa ter um pleno acesso ao ensino. Então, nós vamos ter aqui a principal função do atendimento educacional especializado e nós vamos ter como objetivo desse atendimento, né, de acordo com o decreto 7.611 de 2011, ele vai dizer que o atendimento educacional especializado deve prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializado de acordo com as necessidades individuais do estudante. Então, o professor do atendimento educacional especializado deve, né, juntamente em colaboração com o professor da sala regular e a equipe pedagógica, criar condições, né, de apoio a esse aluno de acordo com suas individualidades. Então, vale ressaltar que esse atendimento ele não vai substituir a escola regular, então esse aluno ele tem que estar matriculado, na escola regular e no contraturno ele vai para o atendimento educacional especializado. Esse atendimento também não é um reforço escolar, como muitas pessoas pensam, então ele não é nenhum reforço e nem vai substituir a escola regular. É necessário que esse aluno esteja matriculado tanto no atendimento educacional especializado como na escola regular, junto com os demais, né, compartilhando as experiências e as aprendizagens. Garantir também a transversalidade da educação especial no ensino regular, né, como eu já falei, né, é importante ter essa colaboração e compreender as ações que estão sendo realizadas na escola, na sala regular, né, também lá no atendimento educacional especializado, fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino-aprendizagem. Então, esses recursos serão disponibilizados pelo professor do atendimento educacional especializado, em colaboração, é claro, né, com o professor da sala regular, uma vez que esse sistema ele trabalha com essa característica de colaboração, para que as barreiras de aprendizagem elas possam ser ou minimizadas ou eliminadas. Assegurar condições para a continuidade de estudo nos demais níveis e etapas e modalidades de ensino. Bom, gente, partindo daí, nós vamos compreender quem são os alunos público-alvo da educação especial. Então, dentro da educação especial, nós vamos ter um grupo, sim, que vai ser atendido, que são os alunos com deficiência,
que são deficiência física, deficiência mental e as deficiências sensoriais, que são essas, né? A deficiência visual, baixa visão e cegueira, deficiência auditiva, surdez e surdocegueira e as deficiências múltiplas. O segundo grupo, os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que são alunos que estão dentro do espectro autista, e os alunos com altas habilidades, superdotação. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem, né, alguns professores ou alguns gestores pensam que o atendimento educacional especializado era apenas para o grupo dos alunos com deficiência, mas vão ser incluídos também os alunos com transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas habilidades e superdotação. Então, assim, muitas vezes as pessoas imaginam que esse locus, né, esse local vai atender apenas alunos que precisam complementar, né, as atividades. Mas em casos específicos, como os alunos com altas habilidades, muitas vezes é necessário essa complementação, né, ou muitas vezes a suplementação dessas atividades para que também o aluno possa se desenvolver, né? Como é um trabalho, como vocês podem ver, não é um trabalho tão simples, porque envolve muitos conhecimentos com relação às deficiências, né? Então, tanto o professor do atendimento educacional especializado como o professor da sala regular, ele deve ter conhecimento, deve ter clareza das peculiaridades de cada deficiência ou das altas habilidades, superdotações, ou até mesmo dos alunos que têm e que estão dentro desse espectro autista, né, com relação ao comportamento, para que não haja julgamentos, para que não haja preconceitos ou até mesmo discriminação. Então, é necessário conhecer para que não haja nem o preconceito e nem a discriminação desses alunos. Bom, partindo daí, nós vamos ter, dentro desse contexto do atendimento educacional especializado, um grupo de professores, a escola de modo geral. Mas eu vou trazer aqui alguns sujeitos que estão envolvidos diretamente no aprendizado. Eu vou iniciar com o professor do atendimento educacional especializado e eu trouxe aqui um vídeo para que a gente possa compreender quem é esse profissional. Sabe o que tem em algumas salas de aula de educação inclusivas do Brasil? Um curioso construtor de pontes. Mas você também pode chamá-lo de professor de AEE, ou professor de atendimento educacional especializado. Esse investigador mergulha no dia a dia das escolas para encontrar as barreiras para a aprendizagem de alguns alunos e, na sequência, trazer soluções para eliminá-las. Munido de seu conhecimento e experiência, ele pesquisa, estuda, identifica, organiza e utiliza recursos pedagógicos para fazer com que a participação de todos os alunos seja muito mais efetiva. Alguém preparado, como professor de AEE, é capaz de identificar as barreiras de uma escola e propor maneiras de incluir todos no processo de aprendizagem. O professor de AEE não é um professor de reforço. Ao contrário, seu papel é identificar e propor alternativas para que todos possam aprender juntos, uns com os outros. Ampliando os modos de ensinar, ampliam-se também as possibilidades de aprender. Aliás, as mudanças propostas pelo professor de AEE, em parceria com os vários integrantes da escola, são benéficas para todos. Afinal, ninguém pode ficar de fora quando se trata de aprender. Bom, esse é o primeiro sujeito, né, o professor do atendimento educacional especializado, mas vale lembrar que toda escola, na construção do seu projeto político-pedagógico, né, deve estar inserido, né, os conceitos com relação à educação especial inclusiva, como vai ser inserida na escola, né, quais são os recursos, quem são os profissionais. Não é? Então, esse professor do atendimento educacional especializado, como vocês viram no vídeo, não é um professor de reforço, né? Ele é um professor que necessita, sim, de uma especialidade, né, nessas áreas, conhecer, compreender qual a sua função,
porque ele vai também ser o responsável por essa educação especial, por essa inclusão desse aluno dentro da escola. Então, nós vamos ter esse profissional que vai fazer essa ponte da inclusão entre o aluno, né, e a escola regular, a gestão. Então, todos devem colaborar para que a inclusão de fato ela venha acontecer. Apenas um trabalhando só, gente, a inclusão ela não acontece e fica difícil. Muitas vezes o professor da escola regular, ele fica isolado, não sabe o que fazer, porque não teve formação, não é? Então, esse professor ele vai dar apoio no sentido de tirar suas dúvidas, de propor atividades, de dar sugestões de como incluir esse aluno no espaço escolar e a partir daí melhorar as condições tanto do professor como do aluno. Então, é um trabalho colaborativo entre a escola e a inclusão, né? O aluno que está ali sendo incluído. Então, nós vamos ter também outros profissionais, né? Que vão ser os profissionais de apoio, que podem ser os tradutor, o intérprete de Libras, né? Os guias intérpretes. Então, eu trouxe aqui uma imagem para que vocês possam compreender como se dá o processo de inclusão de alunos surdos na sala de aula. Então, é necessário ter o intérprete de Libras. Esse intérprete, gente, ele não é o professor do aluno surdo, como alguns professores pensam. Não. A função dele ali é intermediar, né, fazer essa interpretação dos conteúdos que estão sendo ministrados pelo professor para, né, a Libras. Mas quem é o professor é aquele que está ali com todos, né? Então, assim, não dê responsabilidade para o intérprete como sendo ele o responsável pela educação. Ele está ali para interpretar. E é claro, gente, que isso vai ser em colaboração com o professor da sala regular. Então, nós vamos ter os alunos surdos, o professor e em colaboração, né? Vão trabalhar junto o intérprete, o professor, o instrutor de Libras, se houver também, juntamente com o professor do atendimento educacional especializado, para que realmente essa inclusão ela possa acontecer. É claro que nem todas as escolas vão ter todos esses profissionais, ou às vezes falta um intérprete, ou às vezes não tem a sala de recursos multifuncionais, e aí o gestor ele tem que procurar escolas que sejam próximas para esse aluno eles sejam atendidos, seja alunos surdos ou seja alunos com deficiência. Então, esse gestor ele tem que estar buscando outras escolas que sejam próximas para dar atendimento a esse aluno. Então, a gente observa que é um trabalho em equipe e que todos devem ter clareza, né, do seu papel. Então, eu trouxe aqui uma ideia de como deveria funcionar no ideal. Nós sabemos que temos muito que melhorar, mas no sentido geral é isso, trabalhar em colaboração. Então, nós vamos ter também os outros profissionais, como que é o guia intérprete, que ele também vai estar na sala de aula, e ele vai utilizar Libras tátil, né, favorecendo também o aprendizado para esse aluno surdo cego. Então, a gente vai observar que dentro dessa perspectiva é necessário que a escola, que o gestor, ele entenda qual o seu papel, qual o papel do professor da sala regular, qual o professor do atendimento educacional especializado. Não tem na minha escola, recorro a escolas próximas que ofereçam esse atendimento para dar suporte tanto à escola como ao professor, né? Esse professor de atendimento educacional especializado, ele vai dar sugestões, vai tirar as dúvidas, criar recursos didáticos para o aluno, né? Se for aluno cego, criar condições para que esse aluno ele possa estar em sala de aula, dar e oferecer dicas com relação à inclusão, e isso vai depender tanto do trabalho do professor da sala regular, que vai estar disponibilizando o seu plano para o professor do atendimento educacional especializado, que fará um estudo com relação às demandas daquele aluno e a partir daí ele vai decidir se ele vai complementar as atividades para aquele aluno ou
se vai suplementar. Então, isso é muito individualizado para cada aluno. Existe todo um estudo de caso que esse professor faz para que ele possa, enfim, decidir quais são, né, os passos que ele vai seguir durante esse processo de aprendizagem. Então, é um trabalho em equipe, é um trabalho em colaboração. Então, muitas vezes os professores da sala regular não sabem o que fazer e como fazer, porque falta clareza, falta conhecimento, né? Então, cabe à escola e à gestão em si trabalhar em forma de equipe. Então, nós vamos ter as salas de recursos multifuncionais. Essas salas são ambientes na qual o atendimento educacional especializado vai acontecer. Então, esse é um espaço. Esse atendimento ele deve acontecer preferencialmente na escola na qual o aluno ele estuda. Então, para que venham essas salas de recursos multifuncionais para o município ou para o estado, é necessário que tenha alunos matriculados com deficiência, né? Isso é uma isso, essas informações são aproveitadas através do MEC, né? Que faz essa pesquisa de quantos alunos estão matriculados no município, em qual escola, e aí o secretário de Educação envia essas informações e a partir daí eles escolhem quais são as escolas que vão ter essas salas de recursos multifuncionais. Então, esses mobiliários, esses equipamentos são enviados pelo Ministério da Educação e os professores, né, vão ser ofertados pelo município ou pelo estado para ofertar esse atendimento. Então, nós vamos ter, trouxe dois modelos aqui de salas, né? Então, essas salas, elas devem ser acessíveis, né? Aqui nós temos o piso tátil, né, para alunos cegos. Então, deve favorecer um ambiente na qual esse aluno ele possa se sentir incluso. Nós vamos ter cadeiras, né, na qual esse aluno cadeirante ele possa se mobilizar dentro desse espaço, né, possa se movimentar. E nós vamos ter também, né, lupas, todos os materiais que vão dar suporte ao atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência. Então, nós vamos ter dois tipos de salas de recursos multifuncionais, que são as salas do tipo 1, que vai ter todos esses equipamentos e mobiliários, e os materiais didáticos pedagógicos que vocês estão visualizando, né? Microcomputadores, laptops, mesas, cadeiras, né? Todos esses materiais didáticos pedagógicos, né? Nesse disponível, né, para atender essas necessidades. E nós vamos ter as salas de recursos multifuncionais do tipo 2. Então, para vir essa sala de recursos multifuncionais do tipo 2, é necessário que tenha alunos com deficiência visual, com baixa visão. E aí, além daqueles materiais disponíveis na sala de recursos do tipo 1, vai ter também o maquinário, por exemplo, da impressora Braille, do Soroban, da lupa, não de materiais que vão favorecer o atendimento aos alunos cegos, me perdoe. E aí nós vamos ter que é necessário também ter essa matrícula desses alunos para que essa escola também seja ofertada essas salas do tipo 2. E aí nós vamos também, para além desses recursos, ter também recursos dentro da própria escola que vem, né, pelo Ministério da Educação, que são as cadeiras de rodas para facilitar o acesso desse aluno às salas de aula. Então, gente, nós vamos observar que esse aluno atendido no atendimento educacional especializado, ele deve ter duas matrículas. Então, são dois recursos, né, que a escola ganha para esse aluno, porque são duas matrículas. Ele é matriculado duas vezes na sala regular e no atendimento educacional especializado, e isso deve ser garantido, né, de acordo com a LDB, de acordo com a política, para favorecer o processo de ensino-aprendizagem dos alunos que são público-alvo da educação especial. Então, gente, nós observamos aqui como é que acontece toda a organização do atendimento educacional especializado, a sua função, seus objetivos, quais são os tipos de salas de recursos, e eu espero que vocês tenham compreendido.
possa se aprofundar no texto e nos encontramos nas nossas próximas videoaulas.